hoje nós vamos falar sobre um tema que até foi pedido por alguns alunos, comentei com a professora e psicóloga Vívia, né? Uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais. E eu falei, Vivi, vamos bater um papo com os alunos, né, sobre essa questão da ansiedade, a gente, né, ficando, muita gente em casa nessas circunstâncias. E aí, às vezes, vem incerteza, vem medo ou vem ansiedade. O que significa isso, né? Comentava, né, Vivian, na semana passada com os alunos, na semana retrasada eu falei com eles sobre o sistema de regulação emocional que eu trouxe da minha formação de Mindfulness, né, que é o sistema de recompensa, o sistema de acolhimento e o sistema de luta ou fuga, né? E aí, a partir disso, nós conversamos um pouquinho sobre o assunto, mas falei, gente, a minha ideia, claro, né, como um matemático e mais alguém que gosta muito disso, levantar esse assunto justamente para que a gente possa começar a falar de um letramento emocional, né, que eu acho que é fundamental quando se pensa em inteligência emocional, mas para assuntos específicos, ou seja, para entrar nesse sistema de regulação emocional, vou trazer psicólogos e profissionais, quando precisar de outras áreas, muito gabaritados para falar com vocês, que é alguém que entende, que está ali no dia a dia, no atendimento. Então, por isso, desse nosso papo hoje, né? E aí eu vou deixar a Vivi aí já dar um oi para vocês. E aí as perguntas, tá, Vivi, vão vindo aqui para mim, então vocês podem ficar à vontade para, durante, né, a fala da Vivi aí, ir escrevendo, ou até chamar no áudio, sentir à vontade, e a partir disso eu vou fazendo aqui a intermediação, beleza? Beleza, beleza. Então, ó, galera que está aí vendo, ouvindo a gente, primeiro, Edson, você sabe que eu te adoro, né? Amigos para sempre, né? Então, sempre vai ser um prazer, né? E para a galera ficar mais tranquila aí, alguns talvez já tenham ouvido falar, né? Que eu sou professora, então aí fica mais fácil, e aí é tranquilão, muito tranquilo ouvi-los, né? E eu gosto muito que eles possam perguntar mesmo, ou entrar com áudio, com tudo, para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa de compreender é que é assim, ó, ansiedade, medo, incerteza, angústia, tudo isso, né? Começa se entendendo que não há como não sentir, né? Não existe a mínima possibilidade de seres humanos. Aí eu não sei se planta, né? Dizem que planta sente também, não sei, né? Eu acho que animal sente, com certeza, né? Mas assim, né? A gente não tem, né? Eu não tenho estudos para dizer sobre isso, mas não tem como o ser humano não sentir tudo isso, né? Porque somos seres afetivos. Isso significa, né? O que significa afetivos? As pessoas acham que são só coisas boas, não, são coisas ruins também, né? Porque são afetos. Os afetos podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser saudáveis ou podem ser disfuncionais, né? Deixar a gente atormentado. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é entender isso, né? Que a gente não tem como negar de sentir, né? A gente não é geladeira, a gente não é computador. Então, sentir a gente vai. Primeira coisa. Agora, o sentir é muito específico de cada um, né? Cada um tem a sua forma de sentir, né? Tem o seu jeito. Então, às vezes, para um é muito angustiante, é muito desesperador e para outro nem tanto. Por isso que seria legal se a galera perguntasse coisas, né? E trouxesse para a gente perguntas, dúvidas, ou até esclarecimento mesmo, sei lá, eu percebo assim, que é para a gente poder ter mais efetividade nessa conversa, né, Edson? Acho que tem que fiquem livres, galera. Isso aqui é uma aula, né? Na verdade, né? Tá me ouvindo? Aí é que eu apertei aqui sem querer o negócio. Sim, Peraí, sim, eu tô a tá normal. rainha, né? Tá normal? Deixa eu só botar aqui no lugar que para mim aqui não, para mim ficou mais baixo. Peraí, a pessoa é lesa na coisa aqui, né? Você sabe disso. Tá entendendo, gente? Porque a vida é assim, né? A pessoa dá aula, a pessoa é psicóloga, mas não sabe entrar num Zoom, né? E aí a gente faz o que com isso? Se desespera? Não, não adianta, né? Porque a vida segue, é assim que faz. Então, para a gente começar essa conversa, eu acho que é importante a gente entender uma coisa. Está permitido sentir todos Mutou.
Ô, Vivian, mutou aí os teus. Deixa eu... VAR. Pronto. Ó, não vou pôr mais a mão aqui no negócio. Pronto, vou ficar com a mão assim. Tá. Olha só. Então, vamos entender que todos esses sentimentos nos são permitidos sentir. O que eu ando percebendo, o Edson e galera que está aí, é a gente tem uma coisa de não poder sentir medo e nem raiva, tá? E por que eu estou colocando isso, né? Porque é importante a gente perceber que esses são sentimentos que está tudo bem a gente sentir. A gente é ensinado ao longo da vida a não sentir. Eu não posso sentir medo, porque isso é coisa de covarde, e eu não posso sentir raiva, porque dizem que a raiva é um sentimento negativo. Nenhum sentimento é negativo ou positivo. Depende da intensidade disso. Tá? Então, quando a gente coloca assim, ansiedade, 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 às vezes, na verdade, a gente está sentindo raiva, a gente está sentindo medo, né? Então, eu acho que para a gente começar essa conversa aqui, a gente precisa entender essas diferenças, tá? Então, para a gente compreender, né? Ansiedade e medo, acho que é legal fazer essa distinção aqui, tá? Ansiedade e medo, né? Ansiedade, a gente não tem um objeto concreto, né? Algo real mesmo possível, né? Aí assim, como assim, Vivian? Né? Então, o futuro, né? O futuro é concreto. Você pega o futuro? Você pega o Edson, o futuro? Você fala assim, futuro, vem cá, você pega? Você não Não. pega. Não, não pega. A gente até Na queria verdade, pegar e dizer... quando acho que posso pegar e percebo que não. E Aí não ele tem foge, porque a controle. gente não... E não tem mesmo, né? E o futuro, eu adoro essa música, eu tô com essa música na cabeça. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não é? Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, né? Aquarela do Toquinho, música da infância que a gente nunca para para prestar atenção e que é maravilhosa, né? Ela é muito significativa. E o medo é uma coisa concreta, né? Então, ter medo, por exemplo, nesse momento do Covid, é real. Porque é real, o Covid existe. Eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele é um vírus, que ele pode levar à morte, que ele pode provocar um monte de coisa. Né? Então, é real, é concreto. Então, também a gente precisa de entender, eu estou com ansiedade por conta de um futuro, ou eu estou com medo? Porque sim, a gente pode pegar o Covid. Conseguem entender que tem uma distinção importante a ser feita? Quando eu faço essa distinção, eu começo a trabalhar melhor isso dentro de mim. Eu tenho medo, então, o que eu tenho é medo. Então, se é medo do Covid, o que eu preciso fazer? Eu preciso me proteger, eu preciso usar máscara, eu preciso ter todas as questões de prevenção, de higiene, perfeito? Né? Para poder, então, me sentir mais tranquilo. Por quê? Porque é real, porque é concreto. Né? Acho que é importante entender isso. É legal a galera ir percebendo o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo medo? Tá tudo bem, porque é real, né? Eu ter medo de morrer? É real, você pode morrer, né? Eu ter medo, sei lá, de um leão entrar aqui? Não, não vai entrar um leão aqui, mas de repente, sei lá, né? São coisas reais e concretas. A ansiedade está ligada a esse não objeto, a não concretude, né? Então aí eu já elimino um pouco dessa sensação que eu tenho, né? Porque senão tudo vira ansiedade, né? Tudo vira, né? Eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso, e aí fica nessa coisa metafórica e eu não consigo olhar verdadeiramente. Então, medo e ansiedade têm a diferença. Medo concreto, ansiedade não concreto, certo? Uma outra coisa também que provoca sentimentos muito parecidos é a raiva. Nesse momento, a gente muitas vezes sente raiva, né? O que é a raiva? A raiva é você estar dentro de uma situação, né, na qual você não queria estar. Alguém está numa situação que gostaria de estar? Eu não tô, você tá? Eu Não. queria estar tendo essa conversa com a galera ao vivo aí na escola, entendeu? Botar toda a galera numa sala para a gente conversar, fazer uma mesa redonda, tomar um café no meio, beber uma água, consegue entender? Eu queria estar em outra situação, né? E a raiva provoca essa coisa também, né? Que, né, a raiva, quando a gente fala assim, tô com raiva, né? Tem uma coisa, né? Que aí às vezes eu misturo com a ansiedade, porque eu também não sei identificar a raiva, né? Então muita gente que está, por exemplo, no terceiro ano, que sonhou em fazer
festa de formatura, em fazer um ano cheio de atividade que a escola promove, né? Noite cultural, Olimpíada. Não está tendo nada disso. Você não está com raiva? Eu tô, né? O cara do primeiro ano que sonhou sair do nono ano e ir para o primeiro ano, e pô, agora eu estou no ensino médio, né? Dá para ficar com raiva? Bom, eu ficaria com raiva, né? Eu tô com raiva, né? De ter que falar com vocês desse jeito, não é? Então, né? Então é importante perceber isso. Eu tenho ansiedade, eu tenho, né, o medo, eu tenho a raiva, que são todas muito próximas, mas que quando eu entendo o que verdadeiramente eu sinto, eu consigo lidar melhor. Por isso que é importante a gente fazer essa identificação das emoções, né? Se eu não sei identificar, eu não sei trabalhar com elas, né? E incerteza, gente, incerteza está desde a hora que a gente acorda. Quando você resolve o teu exercício de física, por exemplo, você não sabe se o resultado vai dar certo ou não, não é? Você entre o resultado que você fez e você procurar no gabarito a resposta, gera uma incerteza, não gera? Porque você olha lá e fala assim, ah, meu Deus, qual dessas será? É muito rápido isso. Então, a incerteza, gente, nasci, né? Nasci. Né? Então, a gente tem certeza concreta, não concreta, certo? Mas aí, falando desses três sentimentos que eu acho que são os mais importantes que nos afetam neste momento, né? Sem falar da frustração, né? Que é assim, né? O que eu faço com isso? Né? Nada. Né? Então, identificar esses sentimentos é extremamente importante, né? Por quê? Se eu entendo que é medo, então é algo concreto. Vou retomar que é para vocês irem compreendendo aí dentro de vocês. Bom, eu tenho medo sim do Covid, porque se eu posso sair, de repente tenho meu avô, ou eu mesmo, ou meu pai que tem alguma complicação de saúde, não é? E aí então eu preciso me cuidar, ou pode acontecer de alguém próximo, ou já aconteceu de alguém próximo de vocês aí, tá? Com Covid e tal, então você acompanhou o processo, pô, então isso é medo, né? E aí como é que eu lido com isso, né? Eu vou para questões práticas, né? Que é, como eu falei, questões de prevenção e tudo mais. Se eu estou com raiva deste momento que eu estou vivendo, que vontade de matar todo mundo, provavelmente vai ser péssimo o que eu vou falar agora, Edson. Provavelmente você, eu, os alunos aí já tiveram raiva das pessoas bem próximas da gente, né? Do tipo, eu quero matar meu pai e minha mãe, né? Eu não quero falar com ninguém, né? As pessoas querem às vezes falar com a gente, aí a gente fica off total, porque a gente não quer, a gente está com raiva delas, a gente não quer falar com ninguém, né? Porque a raiva é isso, eu estou numa situação em que eu não gosto de estar, né? Então, é bem provável que os alunos já tiveram esse tipo de embate com os pais, né? Eu tô com raiva, né? E aí eu vou brigar com alguém, né? Porque eu preciso colocar a minha raiva para fora. Só que se aí eu identifico que é raiva e eu não estou feliz com este momento que eu estou vivendo, eu não vai adiantar ficar gritando com o Edson, gritando comigo, gritando com os pais, não vai adiantar. Então, quando eu entendo que é raiva, eu tenho que deixar isso sair de alguma maneira, senão isso vai provocar dor de estômago e tudo mais. O que eu faço com isso? Então, eu vou tocar um violão, se eu gosto de tocar um violão, eu vou pintar, se eu gosto de fazer pintura. Consegue perceber? Eu deixo essa raiva transbordar de alguma maneira saudável. Eu vou fazer algum tipo de atividade física, eu vou fazer vídeo de TikTok, eu vou pular corda no fundo de casa, eu vou andar de bicicleta, eu vou passear com meu cachorro, né? Por quê? Porque como eu não tenho como sair dessa situação, isso tem que ser jogado para algum lugar. Então, o que eu faço? Né? Eu tento colocar isso em alguma atividade, né? Porque a raiva, ela é dependendo do nível da raiva, ele é um sentimento que move. Entende isso? Né? Diferentemente do medo, que é um sentimento que normalmente a gente se fecha, a raiva é um movimento que move, né? Ele tem esse poder, então a gente precisa jogar ele para fora, né? Então, o medo eu identifico e entendo como lidar com ele, que é concreto. Né? A raiva eu identifico e jogo ela para alguma coisa, entende? Vou maratonar, né, uma série, alguma coisa nesse sentido que te dá prazer, que aí a raiva vai indo embora, tá? Soca esses negócios vocês adoram usar para treinar Muay Thai, como é o nome aqueles sacos de boxe? Saco de pancada. Sabe, chama saco de pancada mesmo, saco coitadinho? De pancada mesmo. Só...
Só não faz a tua família, né? Seu saco de pancada, porque daí ninguém sobrevive a essa pandemia. Mas é isso, né? A gente precisa compreender isso. E aí então vem a ansiedade. Vocês estão vendo que eu estou falando de todos esses outros, né, movimentos, sentimentos, para daí falar da ansiedade. Porque aí sobra menos para a ansiedade, né? Ô, E a Vivian, ansiedade, então, fala, e pegando o diga. gancho, né? Porque assim, uma das coisas que eu Uhum. percebo é que por mais que a gente fale isso, e é muito legal, né? A gente está aqui nesse bate-papo bacana com os alunos sobre isso, mas tem a questão dessa autopercepção, né? Porque muitas Uhum. vezes a gente fica tão do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e não se percebendo. Então, eu lembro Uhum. do treinamento que eu fiz de mindfulness, que a gente tinha um mecanismo que era sempre, claro, é um exemplo, né? Pode parecer simplório, mas eu achei muito interessante, para mim fez muito sentido. Toda vez que a gente fosse trocar de atividade, a gente daria 3 respirações profundas de certa forma, nessas 3 respirações profundas, até para acalmar, se perguntaria o que está pensando, né? O que está sentindo e o que está esperando, né? No sentido assim, justamente Perfeito. ou seja, isso na verdade é só para provocar escaneamentos, vamos dizer, durante o dia, que é essa autopercepção. Né? Porque, como você está dizendo, Uhum. para eu parar e me perguntar assim, poxa, isso é raiva, ou isso é Raiva, só, tipo, eu acordei medo, atravessado, né? exato, perfeito. Então, assim, eu tenho que olhar para isso e até Isso. procurar, tipo, o que o meu corpo, né, que forma o meu corpo está se manifestando no sentido de tá no meu estômago, tô sentindo mais calor, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Perfeito, perfeito. São esses pequenos exercícios, né, que vão me fazer perceber, né? E eu sei que o adolescente tem um pouco de dificuldade dessa autopercepção, porque tudo é muito intenso, né? É importante a gente entender que eu sou uma mulher de 40, você é um homem de... Pode falar a sua 36. idade? Claro, Olha lá, de 36. 36. Muito bem vividos, não é não? Pelo menos os meus 44, né? E os seus 36, né? Acho que a gente Também. está indo num caminho bem legal. Mas é porque, galera, é um exercício mesmo, não existe fórmula mágica, né? Porque a gente, quando é adolescente, primeiro que a gente sente tudo com muito mais intensidade, né? E nesse momento de pandemia é mais intenso ainda. Segundo que a gente espera uma solução mágica. Gente, não tem solução mágica. Tem isso que o Edson está colocando. É um exercício diário da gente se perceber, até naquela crise de choro que de vez em quando você tem, que você se tranca lá no quarto, você chorar bem gostoso mesmo, sabe aquele choro de deixar vir? Vai aparecer com clareza se você parar e prestar atenção. Aí assim, como é que eu presto atenção no meu choro, né? É muito doido isso. Mas é possível. É entrar verdadeiramente no choro, né? É E entrar no daí- e fluxo daí- disso. Isso vem é, trazendo para a gente imagens. Se é do medo, então aparece lá a imagem do vô. Se é de raiva, porque eu estou com raiva, que eu queria estar com os meus amigos, conseguem entender? O organismo vai dizer para a gente. Né? Diga, interessante, Edson. e vamos dar um exemplo real. Assim, semana Uhum, passada, semana retrasada, eu tive a notícia de que um pai de um amigo meu, que hoje mora na Alemanha, estava muito mal, estava no UTI. E aí, uhum, eu mandei um recado para ele, né, no WhatsApp, né, na Alemanha e tal. Foi até aluno do Nobel aqui, lá no DEC 90. E aí eu percebi que depois que eu mandei o recado, eu desabei a chorar. Né? Só uhum. que olha que interessante, claro, ali tinha um sentimento de preocupação com esse meu amigo, mas eu percebi, Vivian, que tinha algumas coisas dentro de mim que estavam precisando ser colocadas para fora. E Uhum. aí foi interessante que nesse movimento eu me parei e perguntei assim, claro, né? Não é sempre que faço isso, mas é só por, não que seja pouco, mas eu estou chorando por causa especificamente disso. E eu percebi que tinham algumas coisas que estavam já Então, incomodando, já estavam assim, uhum, sabe, meio latente, e aí aquilo descarregou. uhum. Então foi muito interessante Isso. a dinâmica de poder fazer essa leitura, e isso é treino, né, claro, mas poxa, não é só Uhum. por causa desse motivo, e não diminuindo esse motivo, claro, mas Sim. tem outras coisas que trouxeram essas lágrimas Uhum. nesse momento. Perfeito. E tem outras coisas que são muito práticas, né, que a galera aí pode fazer, não é?
que é simplesmente escrever. Abre lá teu caderno, véi, escrever é tudo. Aí, não, você não vai fazer produção textual, a gente não está falando de né, carta aberta, né, de artigo, não é nada disso. Vai botando no papel sem se preocupar, é teu aquilo, né? E vai colocando no papel conforme vem vindo na sua cabeça, e vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo. É fluxo mesmo, deixar vir, deixar vir, deixar vir. Depois, em outro momento, que você estiver mais tranquilo, você lê aquilo, que vai gritar nos seus olhos, né? Qual é o grande sentimento que está ali, qual é a grande preocupação, quem é que está levando a esse sentimento, né? Vai arrumar o guarda-roupa, gente. O povo acha que arrumar o guarda-roupa é só porque mãe manda, né? Mas não é. Quando eu estou desorganizado aqui dentro, lá fora também fica desorganizado. E às vezes eu não consigo organizar aqui dentro. Aí quando eu vou arrumar o guarda-roupa, né? Que eu estou dobrando as coisas, que eu estou separando as coisas, automaticamente meu cérebro também está fazendo isso dentro de mim. Então, muitas vezes, você está arrumando o guarda-roupa e você começa a falar assim, vê, agora que eu percebi tal coisa, agora que eu entendi não sei o quê. Então, são coisas muito simples, vai caminhar, né? Teve o marido de uma amiga minha, ele está com o pai e a mãe no hospital com Covid, né? E aí ela falou assim, ai, Vivi, eu não sei o que eu faço, mas por Deus, ele saiu para caminhar, o cara ficou andando 1h30. Ela falou assim, meu Deus, eu vou ter que ir atrás para saber se está vivo ou não, né? Ela até brincou. E ele voltou numa outra vibe para casa. Por quê? Porque no caminhar, na prática esportiva, só caminhar, né? Ele foi entendendo, o organismo dele foi tendo esse espaço para deixar claro para ele o que é que estava rolando, né? Então, tem muitas práticas que a gente pode realizar, né? Que dá para a gente ir fazendo essa percepção do que verdadeiramente está incomodando. E deixar sair, gente, não tem problema, né? O problema é como fazer isso, né? Eu tô com raiva, vou lá e soco meu irmão, aí não dá. Mas não tem problema chorar, não tem problema escrever. Quem gosta de pintar e tem, né, pintar, escrever coisas, tem gente que adora fazer trabalho manual, não é? Tem gente que gosta de jogar coisas, né? Também jogos aí pela internet, né? Também não tem problema, porque às vezes você extravasa ali um pouco da tua raiva, né? Agora, fazer tudo o tempo inteiro ficar jogando não dá, né, Edson? Senão eles vão falar assim, a psicóloga falou que eu posso ficar jogando, né? E fala isso pro pai, eu tô ferrada, né? Não é ficar 24 horas jogando, é simplesmente, né, aquele grupo de amigos, vocês botam o fone aí, xinga, aí bate, aí, né? Tá deixando sair. Né? E é isso que a gente precisa de entender, que está tudo bem, porque a gente não tem essa educação emocional, de que está tudo bem, né? Porque se a gente fica deixando aqui dentro, vai adoecer, né? Vai adoecer como insônia, aumento excessivo de peso ou falta de apetite, a queda de cabelo, eu começo a sonhar com umas coisas nada a ver, né? Eu começo a realmente estar sempre irritado, né? Ninguém pode falar comigo que vira bicho, né? Já quer morder alguém, né? Então, a gente precisa deixar essas emoções fluírem e aprender a identificar, né? E aí a ansiedade, gente, a ansiedade é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra, mas as pessoas acham que não, né? A ansiedade, ela é ótima, todos os sentimentos são ótimos, a gente os sente por algum motivo, né? Então, se a gente não sentisse nada, é porque estava sempre, o tempo inteiro, tudo bem. E não está o tempo todo tudo bem. Por um único motivo, nós existimos. E a minha forma de existir é diferente da forma de existir do Edson. Então, a gente acaba entrando em conflito, né? E aí isso me provoca sentimentos. E os sentimentos é um alerta para dizer, olha, tem alguma coisa que não está legal. É importante entender isso, que os sentimentos são alertas para a gente rever a nossa posição diante do mundo, não é? Então, quando a gente está falando dessa questão muito de ansiedade, né? A gente fala muito dessa questão, porque eu estou ansioso. Amores, grava isso na cabecinha de vocês, tá? Ansiedade, eu sempre digo, é excesso de futuro. Eu já estou querendo estar lá, né? Eu já estou querendo terminar um ano. Eu já estou querendo entrar no ano que vem, né? Eu já estou querendo estar em 2022, na verdade, porque eu não quero nem mais estar em 2021, porque a gente já não sabe como vai ser. Então, eu quero em 2022.
Entendem? Só que vamos lembrar qual é a grande aprendizagem, né, que a ansiedade nos traz. Primeiro, eu estou um pouquinho em alerta. Estar um pouco em alerta é legal. Por exemplo, eu aqui, o Edson sabe disso, era 1 e pouco, eu já estava, o Edson, eu estou aqui. Por quê? Como eu não entendo nada de tecnologia, eu fiquei assim, né? Então, na verdade, é um medo, porque a tecnologia ela é mais concreta, né? Aí eu falei assim, ah, meu Deus, né? Tanto que na hora de eu entrar, eu tive que baixar o aplicativo, porque o celular ficava o tempo inteiro pedindo para baixar. Daí eu fui baixar, não sei o quê, daí eu entrei. Entendem isso? Então, é legal porque a gente fica em alerta. Mas ela em excesso, aí eu adoeço, né? Aí eu adoeço, aí eu não Ou durmo, aí eu vou deixa, naqueles sintomas. Vai lá. deixa eu já pegar o gancho para fazer uma das perguntas que estão mandando aqui, bem legal a interação. A primeira, que é exatamente o que você está falando, né? Me perguntaram assim, como saber que a minha ansiedade está fora do controle e que eu preciso procurar ajuda fora, talvez um psicólogo ou outro profissional. Isso depende de cada pessoa? Sim, depende de cada, porque cada um, gente, entende isso, tá? Eu odeio essas fórmulas prontas. Até me arrumei aqui para falar sobre isso, né? Porque assim, ó, não, toma um chazinho X. Todo mundo tem uma receita para todo mundo, gente, né? Só que o que é para mim não é para você. Então, entende isso. Cada um sente o mundo de uma forma diferente, né? Mesmo sendo do mesmo gênero, mesmo tendo a mesma idade, são constituições diferentes. Então, para essa pergunta, talvez você precise de ajuda se, primeiro, começar a fazer esse exercício que o Edson está colocando dessa autopercepção, né? Ai, tô conseguindo me perceber? Estou conseguindo lidar com isso? Então, calma, vai exercitando. Não consigo olhar, aí eu fico sem dormir direito, né? Aí, quando a ansiedade realmente ela é ruim, quando ela atrapalha o seu existir, entende isso? Quando eu tenho um hábito, eu tenho um costume, né? Eu tenho uma forma de existir desde então e aquilo não me permite. Entende isso? E eu estou completamente fora do meu eixo. Então, eu durmo mal, sendo que eu dormia bem. Agora, se você sempre dormiu mal, aí a questão é outra, né? Mas, né? Agora, assim, eu estou comendo em excesso, né? Estou comendo nem sentindo o gosto direito, então estou tendo um aumento muito grande de peso, e isso não é uma característica minha. Ou eu estou emagrecendo demais, porque eu também não estou sentindo gosto, não estou sentindo vontade de comer, né? Meninas, os cabelos estão caindo, né? Começa a olhar ao redor assim de vocês, ó, tem aquele monte de fio no chão. Isso não acontecia. O ralo fica entupido de mãe fala assim, esse monte de cabelo aqui, entende? Então, é porque se não era assim e agora está, então são, né, alertas que teu organismo está dizendo, né? Eu tô sempre o tempo inteiro com muita raiva, né? Aí é a raiva, porque a ansiedade também em excesso vai provocar isso. Eu vou criando medos, medos e medos e medos e medos, tá? Então, se aí eu tô dessa maneira, aí não consigo trabalhar isso comigo mesma, como o Edson está colocando, aí preciso de ajuda. Aí preciso de um psicólogo, tá? E aí eu sempre digo, né? Não é porque eu sou psicóloga, não. É porque assim, ó, vocês estão olhando para um ser humano que é ansioso, né? Eu sou ansiosa, sempre fui ansiosa e eu acho que eu sempre serei. O que que eu tenho que difere, talvez, do ansioso, né, parecido comigo? Eu aprendi a trabalhar com ela, né? Eu aprendi a respirar, eu aprendi a entender que eu não controlo o futuro, né? Porque o adolescente também tem muito isso, né, Edson? A galera que está aí no ensino médio vai fazer PAS, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, que cada semana, cada mês muda a data, daí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, isso vai aumentando, né? Essa sensação de eu não controlo o mundo, né? Então, quando a gente entende que não controla mesmo, lá fora, amores, eu não controlo. Eu controlo aqui dentro, tá? Como? Exercitando. Assim como a gente vai para academia, né? Mexer músculo e fazer atividade da escola, né? A gente não aprendeu. Todo mundo nasceu aprendendo matemática? Todo mundo nasceu sabendo matemática? Não, né? Já para usar aí você de exemplo, né, Edson? Você nasceu sabendo matemática? Não, nem um mais um sabia. Eu, sinceramente, também não sei direito até hoje, porque eu acabei indo para outra área.
né? Mas é essa a questão, né? É a gente entender que a gente não nasce, né, sabendo as coisas, a gente tem que exercitar, a gente tem que se empenhar para aprender aquilo. Então, aprender sobre a gente também é exercitar isso, né? Então, respira, né? Tentar se acalmar. Por quê, né? Acelerou o batimento cardíaco, você deve ter falado sobre isso, luta e fuga e tudo mais, né? Uhum. Aceleramento cardíaco corta meu raciocínio, filho. Acabou, eu não penso. Então, eu preciso respirar para parar meu aceleramento cardíaco, para daí, então, eu reconhecer e perceber o que está acontecendo e ver se eu estou conseguindo lidar. Aí, não estou conseguindo, estou conseguindo. Por que eu estou falando que primeiro um psicólogo, gente? Porque você pode tomar remédio, né? Só que você não vai aprender no decorrer da sua vida a trabalhar com ansiedade, né? Porque a gente é o que a gente é, né? Então, quando eu só tomo a medicação e não faço esse processo de autoconhecimento, o que nós estamos dizendo é isso, é de se perceber, né? Eu vou passar uma vida tomando remédio, daí quando eu paro de tomar o remédio, que eu volto a sentir que o remédio é isso, né? O remédio diminui a intensidade, né, da coisa. E aí eu não sinto. Se eu não sinto, eu não preciso aprender a lidar com isso, certo? Agora, se eu sinto, eu vou aprender a lidar com isso, né? E quanto antes, e o Edson, é muito legal a gente poder fazer essa conversa aqui, porque a galera é muito jovem, né? Eu só fui aprender a lidar com a minha ansiedade muito tempo depois. E aí a gente acaba sofrendo muito mais. E essa molecada agora podendo, gente, vocês que estão aí prestando atenção, parabéns, é isso mesmo. Tem que buscar antes trabalhar com essas questões, esse autoconhecimento, né? Aí, conforme eu for me percebendo e for me sentindo, aí eu vou aprendendo a controlar. Porque o que está lá fora, gente, está lá fora. Vai acontecer para mim, para você, para todo mundo. Né? O mundo é o mundo. Eu sempre digo isso, né? O mundo é o mundo, tá? E não é que eu que dou sentido para ele. Então, por exemplo, eu sempre falo da minha caneca, que eu amo a minha caneca que eu ganhei do meu marido maravilhoso, não é? Então, quando eu olho essa caneca, poxa, eu vejo tanto amor, tanto carinho, só que eu também olho para ela e eu também dou mais valor para ela, sabe por quê? Porque lembra a minha infância. Olha a louca. Me lembra o Globo da Morte, isso aqui, do circo, gente. Eu adorava o Globo da Morte, eu morria de medo daquele Globo da Morte, mas achava o máximo, porque ela é redonda, né? Então, me lembra, então eu dou um valor, né, enorme a essa caneca, mas ela é só uma caneca. Se eu quiser que ela vire, né, um porta, né, objeto, um porta-caneta, ele vai virar, né? Eu é que dou o valor a isso. Então, o mundo é o mundo, tá? O mundo é o mundo. Eu é que dou o valor para isso. Então, para entender este mundo, a primeira coisa é, né, Edson? A gente não controla. Não Uhum. controla. Então, voltando para a ansiedade é excesso de futuro. Então, eu fico lá olhando o futuro, e aí eu quero que o futuro seja assim, que o futuro seja assado, e aí, ó, a minha ansiedade. Só que eu não sei como é, porque ele é abstrato. Lembra do nosso começo de conversa? Eu perguntei para você, você pega o futuro? Não, né? Porque ele é abstrato. Então, não adianta eu querer pegar esse futuro e exigir que ele seja de tal forma, porque aí minha ansiedade vai subir, a minha frustração vai ser maior. Então, o que eu preciso fazer? Olhar aqui. Vocês que estão ouvindo a gente, é um grande exercício. Voltar para o aqui e agora. O que é o aqui e agora? Posso, o Edson, fazer isso rapidão aqui com eles? Claro. Então, vamos lá. Quem está ouvindo a gente, faz esse favor. Fica sentado aí, do jeito que você está se sentindo, de preferência confortável. Vocês não vão mandar vocês respirarem, não, né? Porque assim, respire. Né? Não vou fazer isso, não. Tá? Deixa que o Edson faz isso com vocês depois, em outro momento, tá? E ele faz super bem, tá? Tá? É o que eu quero que vocês façam é o seguinte, ó. Para nesse momento, e eu vou ficar em silêncio, que é para vocês fazerem essa percepção. Pega a tua cabeça e joga para a ponta do seu dedão direito, lá do pé. Percebe ele? Como que ele está aí? Ele está confortável? Ele está esmagadinho no sapato? Ele está folgadão, porque você está de chinelo ou está descalço? O chão, se você está descalço, está fresquinho, está quente? Jogou teu pensamento lá? Né? Percebe? Ótimo. Volta para cá. Aqui agora, você está se percebendo?
Você está aqui neste momento. Percebe? E a gente não percebe. Então, trazer para o aqui e agora é se perceber, como você também colocou, Edson, para a gente conseguir sentir e fazer a distinção das nossas emoções. E eu só controlo isso aqui que eu tenho agora. Esse exato minuto que acabou de passar, que é esse minuto de vocês olharem, né? Perceberem o dedão. Né? E aí já foi. Entende isso? Então, né, não adianta eu ficar aqui, não, porque depois que eu desligar aqui o meu celular, eu vou atender fulano, depois eu vou fazer não sei o quê, e aí eu tô pensando lá. Só que, gente, vamos lá, eu só chego lá se eu terminar aqui, não é? Então não adianta eu estar lá, porque lá eu também não sei como é que vai ser. Né? Então, é uma fração de segundo, né? É uma fração de presente que a gente tem, e até brega a frase, ai, porque o presente é um presente, né? Se você souber olhar para ele, ele é um presente. Se você não souber olhar, ele não é. Né? Então, eu tenho este minuto aqui. Né? Ah, então quer dizer que dane-se o futuro? Não, não é dane-se o futuro. Porque somos seres cíclicos e a gente está o tempo inteiro olhando lá para o futuro e olhando lá para o passado. O problema é ficar lá. Entende? Porque lá eu não existo. Eu não existo mais no passado, né? Porque o passado já passou. Né? A gente estuda o passado para poder entender o presente e tentar prever alguma coisa do futuro, né? Mas o que eu vivo mesmo é no aqui e agora, né? Então, quanto mais eu entender o aqui e agora e entender que lá na frente eu não controlo nada, mais que eu tenho que fazer uma coisa que é fundamental. Eu tenho que me abrir para a possibilidade de mudança, porque essa é uma verdade. Ó, tem duas verdades na vida que eu sempre digo isso, toda vez que eu falo, para qualquer pessoa eu falo isso. Tem duas verdades. Uma que a gente vai morrer e a outra que tudo muda, tá? É constatação, né? Não é uma novidade, é um fato, né? Você que está aí me ouvindo, me vendo, você não é a mesma pessoa que você era no começo do ano. Você já deve ter percebido que tem coisas super diferentes em você já, né? O Edson também, né? Eu também. Então, mudar, a gente vai sempre mudar. Então, ao invés de a gente ficar esperando aquele futuro, querendo aquele futuro que a gente criou aqui, a gente volta para cá e faz esse entendimento. Hoje é assim, amanhã eu não sei. O que eu preciso fazer? Me preparar para essa possibilidade de mudança, né? Porque assim como, né, os vestibulares mudaram, né? Agora a gente tem a BNCC que tem que entrar aí com força total no ensino médio. A vida de vocês, galera, ela não vai continuar igual. A pandemia mostrou isso. A gente tinha um tipo de vida antes da pandemia, outro tipo de vida agora, durante a pandemia, e teremos outra forma de existir depois da pandemia, que não vai ser igual àquela antes da pandemia. Esqueçam, né? Por quê? Porque tudo muda. Não volta como era antes. Mesmo se a gente tiver um outro momento de bate-papo aqui no Zoom, ele não vai ser igual este aqui, né? Não vai ser a roupa igual, não vai ser o clima igual, não vão ser as mesmas pessoas. São outras formas de pensar, né? Que já mudou. Então, entender isso é fundamental. É um grande exercício. Eu falo que assim, escreve na parede, cola na geladeira, né? Assim, ó, tudo muda, né? Para a gente poder entender que e ir se preparando para isso. Muito mais do que ficar criando um futuro. Eu tenho que ter perspectivas. Perspectivas, presta atenção na palavra, eu já deixo você falar, Edson. Perspectivas é diferente de certezas. Entende isso? Né? Ó, perspectivas, né? Talvez pode ser que, né? E certeza vai ser. Então eu posso ter perspectivas para um futuro, mas certezas eu não tenho. Então eu tenho que lidar, né, com essas incertezas que estão o dia inteiro. Na hora de eu escolher, será que eu quero leite com Nescau ou leite com café? É também uma incerteza. Depois é que eu decido. Sim, eu vi que você quer Legal. falar. É que tem outra pergunta, mas antes da outra pergunta, Vivi, eu sei que você ama literatura, né? Essa questão do estar presente, eu preciso ler Fernando Pessoa, né? Para ser grande, ser inteiro, né? Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Lindo,
Maravilhoso. Me Sempre arrepia. É maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. É, Vivian, é. ah, Peraí, ó. Os alunos aí já devem ter visto, porque eles já viram Barroco. Gente, para quem não sabe, eu sou professora de literatura. E no Barroco, isso. vocês viram Gregório de Matos, com certeza, porque ele está no começo do Barroco. Então, vocês também, aquele poema assim, nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, né? E aí é um soneto. E no final ele diz assim, ó, a firmeza somente na inconstância, né? Ou seja, a firmeza somente na inconstância, né? A certeza é de que tudo é incerto, né? Maravilhoso. Ai, vamos discutir Maravilhoso, massa. literatura aqui agora. Bora, bora. Vivian, tem uma pergunta aqui, que foi quase no começo de uma aluna que disse assim, professora, o isolamento pode afetar até no medo de socializar novamente depois da pandemia? Até nas redes sociais? Né? A ansiedade e o medo de não saber como lidar com isso? Sim, pode, pode. Na verdade, é essa a minha grande preocupação aqui na clínica. Por quê? Porque relacionar-se socialmente é treino. A gente precisa treinar isso, né? E a gente já não vinha antes da pandemia treinando isso, né? Por quê? Porque a gente fica nas redes sociais, né? E aí o que acontece? Se eu preciso sair ou se eu não gostei muito daquela conversa, né? O que eu faço? Ah, então tá bom, tchau, e saio. Eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que ver a cara feia da outra pessoa, né? Eu não faço esse exercício do ser social, né? Que é de fazer essa interação. Tá? Então, pode afetar, sim, né? Então, qual que é o grande exercício, né, nessa pandemia? É se relacionar, mesmo que seja o mínimo possível, porque a gente não pode sair por aí para os rolês, né? Mas é exercitar isso. Você conversa com o teu pai, que está aí todo dia, com a tua mãe, você diz bom dia, você diz obrigado, você diz tchau, você pergunta como eles estão ou fica trancado no quarto só conversando pela internet? Né? Ou se você estiver conversando pela internet, é muito mais interessante você fazer chamadas de vídeo, que aí você vê a pessoa, né? Igual eu estou vendo o Edson aqui, né? A gente vê a pessoa, a gente percebe o corpo dela, a gente percebe a expressão dela, né? Igual o Edson me confirmando aqui o que eu estou dizendo, isso dá para mim o quê? A certeza de que o que eu estou falando não é uma banalidade. Não é? Agora, quando eu digo alguma coisa, né? Faz uma cara de tipo, nada a ver, Vivian. Tá vendo? Se aí ele já faz uma cara assim, eu vou começar a medir, né, a minha relação com ele e a minha conversa com ele. Entendem isso? Se eu fico só no WhatsApp, se eu fico só na escrita, eu não tenho essas percepções. E aí eu vou perdendo este poder, esta habilidade de me perceber diante do outro. Entendem? Porque é o outro que vai acabar me dando esse parâmetro, se essa conversa está legal ou não. Entendem isso? É assim que a gente faz. Então, pode afetar na dificuldade? Pode. Essa é uma questão, né? A gente vai perdendo a prática social. A segunda é o medo que a gente vai ter, porque eu nunca sei se o outro vai estar infectado, se ele não vai estar infectado, né? Por exemplo, antes da vacina. Então, o outro também acaba me provocando um pouco de medo, né? Porque eu não sei, né? Só que do fundo do meu coração, a gente nunca soube. A gente nunca soube o que é o outro. A gente nunca soube quem é o outro, né? O que acontece é que a gente nunca parou para prestar atenção nisso, né? Então, o que eu preciso é fazer esse exercício do meu existir, sempre. E é todo dia. É com o tiozinho do elevador, porque tem gente que entra no elevador e fica lá mudo assim, né? Só no celular, não é? Né? É com o tiozinho, né? Que encontro. Eu falo tiozinho é a forma de dizer. É a pessoa que eu encontro no elevador, é o rapaz da portaria, né? É um moço que vem entregar não sei o quê, né? Então, exercitar essa prática é uma prática social, tudo que a gente chama de prática social, né? Por Uhum. quê? Porque é o praticar estar com o outro, né? Não só na escrita. Então, essa preocupação ela é legítima, sim, né? A gente pode acabar caindo nesse problema, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, eu sou uma pessoa positiva e eu tenho certeza absoluta disso, que o ser humano ele é gregário, ele gosta de estar com pessoas, né? Ele gosta de estar com os outros, ele precisa dos outros, né? Então, pode ser que a gente perca um pouquinho o rebolado aí para aprender a lidar com o outro, mas depois a gente retoma, né? Com certeza a gente retoma. E precisa mesmo retomar, porque antes já estava ruim, né? Com a pandemia intensificou, vai ficar pior. Então, vamos retomar.
vamos para o contato. Tanto, né, o Edson, que tá aí, a gente está em plena pandemia e tem uma galera fazendo um rolezão violento, né? Que nem Uhum, podia. Por quê? Porque a gente precisa do outro, a gente tem essa necessidade, né, de estar com o outro. Então, mas é um cuidado que a gente tem que ter, sim, né? Essa mesma pessoa levantou aqui, né? Tenho percebido que até tem afetado o uso das redes sociais como se eu estivesse cansado das redes sociais, afastando de todos, assim, né? Que eu acho que é exatamente Sim, isso, né? Eu acho que até vem um pouco, eu percebo assim, um pouco da questão da raiva da rede social em algumas situações agora, porque é o que você falou, eu estou num lugar que eu não queria estar, né? Porque a gente ficou tá. tanto assim, vamos para a rede social e tal, e a gente se vê lá, a gente se fala por ali, mas é porque a gente estava onde queria que era próximo, né? E agora é É, exatamente essa ruptura de não, agora você tem que ficar só aqui, né? tem que E ficar aí com. o que parecia para muitos o paraíso, vamos dizer assim, ou um lugar onde eu queria morar, na verdade É, é. tem se mostrado um pouco hostil, sendo o único lugar, né? Exato, perfeito. Duas coisas que eu acho muito perfeito, Edson. Quando você tem que fazer alguma coisa obrigatoriamente, entendeu? Mesmo que você queria fazer, mas só porque alguém te mandou fazer, você já não quer, né? Galera, às vezes você quer deixar sua cama arrumada, né? Vou dar um exemplo, eu gosto de exemplos concretos, coisas do dia a dia, né? Você acorda, você quer arrumar a cama, mas o simples fato da tua mãe ter falado assim, antes de você arrumar a cama, arruma a sua cama, você já não quer mais, né? Por quê? Porque tudo que é obrigatório a gente não gosta, né? A gente não quer fazer, porque a gente se sente preso, amarrado, sob o jugo do outro, né? E a gente não gosta disso. Então, essa é a primeira coisa. Quando eu sou obrigado, eu não gosto. Agora, tem uma outra coisa que eu acho extremamente importante pensar. Pandemia antes, né? Todo mundo nas redes sociais, conversando nas redes sociais, mas eu tinha o contato externo também, né? Mas muitas vezes eu não valorizava esse meu contato externo, esse meu ao vivo com as pessoas, né? E eu acaba ficando aqui. Agora que eu sou obrigado a ficar, eu estou entendendo o quão legal é estar presencialmente com os meus Uhum. amigos, né? Eu acho que a pandemia veio trazer para a gente essa distinção que as redes sociais elas servem para algumas coisas e tem que servir mesmo, né? Para a gente poder ter conversas de trabalho quando é distante, né? Ter que viajar para ter uma reunião, pô, isso é, né? Que a gente possa usar para pesquisar coisas, que a gente possa usar para conversar com gente que realmente está distante e a gente não tem como estar lá com a pessoa, né? Às vezes eu tenho amigos, né? Minha irmã mora em Belém, como é que eu faço para conversar com ela, né? É pelas redes sociais. E aí aprender a valorizar o presencial, porque antes era tudo nas redes sociais. Aí a pandemia veio e te obrigou a ficar nas redes sociais. E agora você está percebendo que está com ranço de fazer isso aqui que nós estamos fazendo, né? A gente está com raiva mesmo, como você colocou. Então, acho que agora é hora da gente entender para que serve isso aqui. Isso aqui serve, né? Para me instrumentalizar para determinadas coisas e não para ser a minha vida. A minha vida não pode passar só por aqui, né? A minha vida é lá no dia a dia com as pessoas, conversando com elas, olhando olho no olho, percebendo, né, sentindo, e não aqui, né? Então, eu acho que essa é uma grande descoberta que nós estamos fazendo agora, né? Que na escola era ruim, sim, era ruim, porque eu tinha que chamar a atenção do meu aluno, porque eu tinha que muitas vezes brigar com ele, os alunos também, pô, que saco, ter que ficar assistindo aula, mas agora eu estou entendendo como lá era bom, né? O que antes eu não achava, né? Eu achava que só aqui pelas redes sociais estava ok, né? Então, eu acho que essa distinção é legal. Para que realmente serve as redes sociais e para que realmente é e onde realmente é a minha vida real. Eu acho que isso é muito, muito legal. E é normal ficar com esse ranço mesmo, né, gente? Porque, Uhum. vamos ser sinceros, né? Fica aqui, ó, né? Que graça tem? Né? É lindo, mas eu não sinto o cheiro, eu não vejo direito a pessoa. Eu também, vocês não sabem se eu estou de pijama por baixo, de chinelo, não é? Então, estar com o outro é todo um conjunto de coisas, né? Que eu me preparo para e que o outro também. Aqui não, né? Aqui eu posso estar lá no banheiro, né? Conversando numa boa, né? Então, eu não tenho todo esse envolver-se emocional e humano, né? Fica frio, né? Então,
Faz parte do processo que a gente tem que ir trabalhando isso. Porque vai acabar, tá, gente? Vai acabar. Porque tudo muda. Volta a frase, né? Tudo muda. Não vai ficar assim para sempre. Não, a última contribuição aqui, uma aluna comentou daquele exemplo que eu falei do choro, né? Que algo parecido ocorreu com ela e ela identificou. E outro que ela acabou colocando aqui, que ela, né, eu comumente escrevo nas notas de celular. Tenho muitos textos que escrevo nos momentos onde minhas emoções estão mais fortes, tanto tristeza quanto raiva. Né? Falando exatamente daquilo que você comentou, do benefício de externar ali, de colocar para fora, de perceber depois o que de fato... Numa das conversas eu comentei com eles, mas de maneira muito superficial, e ainda eu quero trazer a prática da escrita livre, né? Eu já conversei com a Vivi em alguns momentos, que depois que você percebe coisas que você registrou ali, parece até que é outra pessoa que colocou, de tão fluido que foi. Isso é muito interessante, né? Essa capacidade de percepção né, de nossa, mas era eu mesmo, assim. E de fato, porque muita gente não se conhece e não se dá essa oportunidade, né, de analisar o que a gente está sentindo, o que a gente está colocando para fora, né? Porque o que é interessante no choro ou na escrita? A gente sai dessas amarras sociais, né? Quando a gente nasce livre. A gente nasce livre de vergonhas, a gente nasce livre de preconceitos, a gente nasce livre para exteriorizar as nossas sensações, né? A gente nasce assim, meio que bicho, eu digo, né? A gente nasce meio instintivo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo tolhido. Coisas, né? Por exemplo, não, a gente é um ser racional e a gente não tem que ficar dando vazão aos sentimentos, né? A gente não tem isso assim, porque o bem-sucedido é um ser racional, porque a gente tem que pensar, a gente não tem que sentir. Aí, em cima dessa droga, dessa fala, dessa besteira, vem, eu não posso chorar porque choro demonstra fraqueza, né? Eu não posso sentir determinadas coisas porque isso não é legal, isso não vai te levar a lugar nenhum. E, gente, não é nada disso, né? E quando a gente chora, e quando a gente permite essa escrita, a gente tira todas essas amarras, a gente tira todas essas camadas que foram construídas, sociais e culturais, não é? E aí a gente deixa fluir. Por isso que muitas vezes a gente não se reconhece, né? Porque eu fui colocando tantas camadas dentro, né, em cima aqui desse serzinho, que eu já não sei mais, né, o que está aqui dentro. Então, não é uma vergonha chorar, pelo contrário, né? Na sociedade de hoje é preciso coragem. Na verdade, é preciso coragem para existir, mas é preciso coragem para dizer que chora e chorar mesmo e dizer para a mãe e para o pai: eu só estou chorando, eu não vou morrer, eu não vou me matar, eu só preciso deixar sair. Né? Eu tenho uma menina aqui que a forma dela se expressar é chorar. E aí toda vez que ela chorava, a mãe falava assim: mas o que está acontecendo? Por que você está chorando? E aí ela não podia chorar, porque a mãe ficava, né? Aí um dia ela falou: mãe, eu só preciso chorar, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, né? É a forma dela organizar dentro dela, né? O choro faz isso, a escrita faz isso, né? O contato com a arte faz isso. Ó, a gente não precisa escrever igual, né? O Edson colocou aí, Fernando Pessoa maravilhoso, e eu aqui com o Gregório de Matos, tá? Não é nada disso, não. É deixar fluir você mesmo, tá? Não precisa fazer soneto, decassílabo, nada disso. É só deixar aí, né? Porque aí, sem amarras, né? Que a gente vive socialmente, aí eu consigo ir me reconhecendo, né? E é lógico, né, gente? Trocar isso com seus amigos é uma outra forma também de te ajudar. Quando o Edson coloca aqui para mim que ele teve uma crise de choro depois dele falar com um amigo dele, isso me certifica a chorar. Né? Eu não tenho problema com isso, não. Eu não assisto programa de bicho porque eu choro toda vez, entendeu? Aí daí o leão vai comer não sei o que lá. Aí eu já mudo, porque o leão comendo o bichinho, eu já vou ficar triste, eu vou ficar com raiva do leão. Mas eu sei que é a natureza, mas aí eu já me emociono, eu já choro, eu já fico com dor de cabeça. Eu sou essa pessoa. Então nesse momento eu não assisto, entendeu? Em outros, depois eu assisto e choro feito uma louca. Mas esta sou eu, né? Mas esta sou eu que tem dificuldade de mexer com a internet. Eu não tenho nenhum problema de colocar isso para vocês. Por quê? Porque quando eu vejo que o outro também tem dificuldades, tem ansiedades, medos e raivas como eu, não é? Eu me certifico de que isso é legítimo, de que eu posso ter também. Porque o que acontece é que hoje ninguém diz verdadeiramente o que sente.
né? Ninguém diz verdadeiramente que sofre com algumas questões, né? Porque a vida é Facebook, a vida é Instagram, né? E lá só tem coisa bonitinha, né? Não tem nada de ruim. Então, você poder depois trocar com seu amigo se você quiser, entende isso? Né? Você poder colocar, olha, velho, hoje tá ruim. Hoje o bicho pegou. Tá tudo bem? Só o fato de você falar, né? Também já ajuda. Se você não tem a praia de escrever, você pode gravar, você pode falar com teu amigo, né? Mas expresse, né? E se eu guardo, Uhum. adoece, né? É. Se você Eu não vou, diz, grita dentro, né? uhum. Antes de ir para a última pergunta e a gente encerrar, né? Eu estava falando com uma Tá. mãe hoje, e estava, né, uma mãe que veio com a filha nos visitar de uma outra escola, e muito interessante que eu estava falando para ela exatamente sobre o livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? O livro, Uhum, assim, ele é fascinante, eu ainda vou trabalhar com os alunos um momento só ele, porque ela fala exatamente isso, né? Você tem duas opções, ser vulnerável e não ser vulnerável. Só que uhum, o ser vulnerável é você estar na arena da vida, enfrentando os desafios e vivendo aquilo que você acredita. A uhum, invulnerabilidade é daqueles que vão ficar só naquilo que de fato é seguro e de fato naquilo que lhe dá proteção, ou seja, é aqueles que estão na arquibancada, que não estão vivendo, que uhum. só estão passando o tempo assistindo aqueles que se permitiram ser vulneráveis de viver na arena da vida. E eu estava falando para a mãe sobre isso, que é exatamente o que eu acredito como educação, né? Sim, E para mim é o que você falou, né? De encarar isso, essa vulnerabilidade, como a gente está falando do choro, né, de expressar sentimentos, expressar raiva, exatamente nesse âmbito mesmo, de eu estou vivendo, né? E como eu tô estou vivendo, eu estou sentindo. sentindo. Exato. E aí vem a posição de aprendiz que eu sempre digo, né? Gente, eu falei, eu tenho 44 anos, grande coisa, né? Eu tenho muita coisa para aprender. O Edson tem muita coisa para aprender. Todos nós temos muita coisa para aprender, né? Então, quando eu me coloco nesse papel, eu acho que a palavra, as pessoas acham que a palavra vulnerabilidade diz de ser frágil, né? De que eu não dou conta, né? Então eu gosto muito da palavra aprendiz, não é? Porque eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo do outro, eu não sei tudo do mundo, eu também não sei tudo de mim, mas eu tô aqui para aprender, não é? Então quando eu choro, quando eu escrevo, quando eu converso, eu estou aprendendo, não é? E tá tudo bem, né? Porque realmente ninguém é perfeito, não existe isso. Não sei quem que inventou essa ideia de perfeição, né? Por que não existe isso? Porque a ideia de perfeição, olha que lindo, agora caiu minha ficha, né? Gente, perfeição é uma ideia, isso não é concreto. Entendem? Como né? Fica só no Platão, né? No mundo das ideias a perfeição, porque a vida real não existe isso, né? E aí eu me imponho uma perfeição numa sociedade que é imperfeita e eu fico brigando comigo mesma, né? Ao invés de olhar, eu não sou perfeito, você não é perfeito, não existe, né? Tanto que aqui na clínica, olha que louco, né? Como tudo é um todo que eu digo. Tem uma plaquinha que eu deixo aqui que é assustadora, porque eu falo que olha a cor dela, né? Ó, não sei se aí acho que aparece ao contrário para vocês, né? Não, tá, É a apareceu plaquinha certo. que eu aparecer, então, é uma plaquinha que qualquer pessoa quando entra aqui, inclusive eu, para me lembrar todo dia, eu leio, né? Então eu falo assim: "Ai, que bom, estou no lugar certo". Não é? Porque não existe, né? Uhum. Então, essa exigência que eu acabo fazendo comigo, que eu acabo fazendo com o outro, que me sobe a ansiedade, que eu sou tomada pelo medo, né? Então, quanto mais eu me colocar nesse papel de aprendiz, não é? E vulnerável no sentido que é um paradoxo, né? Quanto mais vulnerável eu estou, mais forte eu me torno, não é? Porque eu vou me Uhum. permitindo aprender, né? E aí eu vou desenvolvendo, não é, instrumentos para poder lidar com a vida, né? Então, trabalha com esses alunos esse livro que ele é maravilhoso Não, mesmo, da pode Brené deixar. Brown. Então, só para você responder 2 minutinhos para a gente encerrar, um aluno perguntou assim, Tá, em rapidão. relação ao assunto Hum. sobre prestar atenção no presente, a senhora não Uhum. acha que o fato da quarentena estar sempre sendo vista apenas de forma negativa é algo ruim? Eu acho que os benefícios vão muito além de apenas nos ensinar a valorizar
nossas vidas anteriores? Cara, a pandemia, ó, tudo é um jeito de olhar. Se você falar para mim assim, a pandemia tá ruim, mas ela tá maravilhosa, né? Porque ela tá fazendo isso. Ela tá trazendo para a gente rever nossas escolhas, a gente rever onde a gente mora, a gente rever se a gente quer mesmo aquela profissão ou não, a gente rever se aquela amizade me faz bem ou não, a gente rever as nossas relações familiares. A pandemia, gente, ela trouxe um intensivão. Eu falo que é um intensivão de consciência das escolhas, de consciência de quem se é e de quem eu vou querer ser, né? Porque eu vou construindo, né? Porque se aqui eu perceber que eu sou pessimista, que eu sou do mal, que eu sou do mal é nesse sentido assim, ai, que droga o tempo todo, né? Então eu vou continuar essa pessoa. Agora, se eu tomar consciência de que eu sou isso e de que eu olhar para o meu aqui e agora e perceber, velho, eu sempre digo isso, a gente está podendo ter uma conversa pela internet. Quantos outros têm? Entende? Né? Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho escola, eu tenho comida. Meu, a gente nossa, aqui nada a ver. Então, a gente precisa de compreender tudo isso, que a pandemia trouxe, sim, né, coisas muito boas. Mas é treinar o meu olhar, né? Se eu treinar o meu olhar, e como é que eu percebo? No aqui e agora. De novo, é no aqui e agora. Eu não vou ficar olhando lá, porque quando a pandemia passar, não, é agora, né? O que essa pandemia está fazendo comigo agora, né? Porque depois eu não sei. Porque Legal. depois eu já sou outro depois, né? Uhum. Eu já sou outra coisa, né? Maravilha, legal. Vivian, muito, muito, muito obrigado, né? Eu queria agradecer em nome, né, meu, claro, da primeira nossa amizade, mas também em nome dos alunos, né, que estão aqui conosco. Eu acho algo que, como eu disse, né, tinha dito para você, algo que eles tinham pedido sobre um assunto que eu achei muito interessante. Então, obrigado pelo teu carinho, né, de estar aí na clínica atendendo, de parar para falar conosco, né? E com certeza nós vamos fazer mais momentos desses, porque eu não tenho dúvida de que foi muito rico para todos eles aí. Obrigado e nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Só para fechar, galera, de repente vocês ficaram com dúvida, ai, não sei se eu pergunto, vocês me têm, é só achar nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, eu não estou no Twitter porque eu não dou conta, tá? Mas me achem lá, Vivian Moreno, podem perguntar, né, que eu respondo, porque às vezes fica dúvida, fica coisa que não consegui responder ou que não veio, à vontade, tá? Tô aqui precisando, você sabe, sempre vou te atender com muito carinho, porque, né, a gente é a gente, acabou e pronto, estamos fechados. Bora. É isso aí. Obrigado. E se alguém, né, quiser procurar a Vivi por exemplo, não achar, apesar que assim, extremamente fácil, como a Vivi falou, Vivi Moreno, pode também falar conosco, né, no colégio. Todos eles têm meu número, pode mandar e eu entro em contato com a Vivi. Então é isso. Repassa. De boa, de Isso. boa. Tá? Obrigada, galera. E é muito legal saber que tem gente nesse horário, à tarde, pensando na própria saúde mental. É nesse ser humano que eu acredito, que cuida de si, que procura ser melhor para si, que é só assim que a gente pode ser melhor para o outro, né? Então, legal. Eu estou muito, muito feliz com tudo isso. Legal, legal. Obrigado mais uma vez. Beijo do coração, Vivi aí para todos os Beijo alunos. para todo mundo. Até a próxima. A gente se vê. Até.